Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 26 de abril, o evangelho que vamos meditar se encontra em João, capítulo 3, versículos 7b ao 15, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, segundo São João, narra o diálogo de Jesus com Nicodemos, E Jesus ele diz para Nicodemos que é necessário nascer do alto. É necessário nascer do alto. Necessário nascer de novo. Nicodemos, no primeiro momento, ele não entende, ele começa a se perguntar, mas como é que pode? Como é que pode? Como é que isso pode acontecer? Como é que um homem já sendo velho pode entrar de novo na barriga da sua mãe para nascer de novo? Ele não entendeu. Jesus estava falando de quê? De nascer do Espírito, de nascer de Deus. É o novo nascimento, o nascimento de Deus, segundo o Espírito de Deus. Quando é que esse nascimento acontece? Esse nascimento acontece quando nós somos batizados. Meu povo, eu vou repetir uma coisa que vocês já sabem, ou deveriam já saber. Ninguém nasce filho de Deus. Ninguém nasce filho de Deus. É uma graça que nós recebemos no dia do nosso batismo. No dia do nosso batizado, ali, o batismo é justamente isso. O batismo é o nascimento de Deus. Pelo batismo, nós nascemos de Deus. Nós nascemos da água e do Espírito. Isso que Jesus se fala, se cumpre. É no batismo que nós nascemos de Deus, é pelo batismo que nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Porque é no batismo que nós recebemos o Espírito Santo. E como diz São Paulo, pelo Espírito Santo que está em nós, nós podemos dizer Abba, Pai, Papaizinho. Chamar a Deus de Pai. Porque nascemos de Deus no dia do nosso batismo. Nascemos para Deus, nascemos de Deus, nascemos para uma vida nova. Nascemos para uma vida nova. Mas depois, também, ainda no diálogo com Nicodemos, Jesus depois vai dizer algo interessante. Jesus vai dizer assim: Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. E olha como é que termina o Evangelho. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna.
Então Jesus faz lembrar de um episódio lá do Antigo Testamento, quando Moisés ele faz uma serpente de bronze e coloca numa haste, num poste, para que todos aqueles que eram mordidos pelas serpentes venenosas, quando eles olhavam para a serpente de bronze colocada no poste, numa haste, quando eles olhavam para aquela serpente de bronze, eles eram curados. Curados. Jesus está dizendo, do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Aonde Jesus será levantado, meu povo? Na cruz. Jesus está falando aqui da sua cruz. O Filho do Homem vai ser levantado, é na cruz. E Jesus está dizendo para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Ou seja, Jesus aqui está apresentando a sua morte de cruz, como fonte de cura, como fonte de salvação. Ou seja, na cruz de Jesus está a nossa salvação. Na cruz de Jesus está a nossa vida. É isso. Assim como o povo no deserto, quando era mordido pelas serpentes venenosas, mas quando olhavam para a serpente de bronze, eram curados. Não morriam. Também pela cruz de Cristo, nós temos vida. Nós fomos protegidos da morte eterna. Na cruz de Cristo está a nossa salvação. Então veja, se vocês prestarem atenção, no evangelho de ontem, na festa de São Lucas, na festa de São Marcos, evangelista, ontem, Jesus dizia, quem crê e for batizado será salvo. E no evangelho de hoje, que é outro evangelho, que é o evangelho de João, hoje nós estamos no evangelho de João, Jesus começa falando para Nicodemos nascer do alto, ou seja, batismo, e depois Jesus vai dizer, quem crê será salvo, né? Para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna, tenham salvação. Percebe? Então, meu povo, peçamos ao Senhor, diante dessa palavra, nós que já somos batizados, quem não é, busca a igreja para ser, mas nós que já somos batizados, peçamos ao Senhor a graça de vivermos a cada dia, de assumirmos a cada dia a vida nova que Ele nos trouxe, a vida segundo o Espírito de Deus. E para que o Espírito de Deus nos mantenha sempre firmes na fé. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.